Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Olá! Olá! Na teleaula de hoje, você vai estudar as medidas que em estatística são chamadas de medidas tendência central ou valores centrais. Vai ver que além da média também existem a moda e a mediana. Irá conhecer o significado de cada um desses termos e saber em que situação o uso de cada um deles é mais adequado. Vivemos num mundo de quantidades, de números, de valores, de medidas. Por isso, muitas vezes temos que encontrar uma média entre alguns desses valores. Nestas horas, frequentemente nos deparamos com frases do tipo: o tempo médio de vida do brasileiro é de 64 anos para os homens e de 72 anos para as mulheres. Em alguns países desenvolvidos, esse tempo médio é maior, de 74 anos para os homens e de 82 anos para as mulheres. O tempo médio de vida de um cão, dependendo da sua raça, pode chegar a 12 anos. Viajamos a uma velocidade média de 80 km por hora. Os trabalhadores desta empresa trabalham uma média de 40 horas por semana, mas essa média tende a baixar com as novas reivindicações trabalhistas. A maioria das pessoas está familiarizada com esse termo. Querem ver? A média de gols do Campeonato Brasileiro é de 2,5 gols por partida. Como você faz para calcular a média de gols de um campeonato? Amigo, oi, posso fazer uma pergunta? Não. Como você faz para calcular a média de gols de um campeonato? Dependendo dos gols, né, dos gols aí a gente vai multiplicar. Por exemplo, os gols feitos, né? Eu não sei. Então total aí vai dar de 100% de gol vai dar uns 70. Calcular só quando o Corinthians joga bem, aí dá pra ver mais ou menos o que vai acontecer. E para saber quantos gols teve em média um campeonato? Eu acompanho pela televisão ou jornal, né? Pelos pontos. A média de gols? Não, a média de gol não. Como que calcula a média de gols de um campeonato? Não sei. Não dá pra calcular que a gente não acompanha todo dia, mas só pela televisão mesmo, cara. Soma o número de jogos e divide pelos gols, né? Você divide o número de gols pelo número de partidas. Tá certo. Obrigado, hein? Nada. Olha aí, tá vendo? Você já viu na teleaula passada como determinar a média aritmética de um conjunto de dados, não é mesmo? Então, você sabe que é necessário somar todos os valores daquele conjunto e dividir pela quantidade de dados que ele possui. Agora, imagine que nesta pequena empresa aqui trabalhem 7 funcionários. Vamos dar uma olhada na tabela que mostra os seus salários. O funcionário A ganha R$3.000. O funcionário B ganha R$520, assim como os funcionários D e G. O E, R$1.200. O F, R$800. E por fim, o C possui o maior salário com R$8.000. Levando em conta aquilo que foi dito sobre média aritmética, vamos calcular o salário médio desta pequena empresa. E isto você já sabe fazer, não sabe? Vamos pensar um pouco. Primeiro eu vou somar todos os salários, certo? Então vamos ver. São 3 salários de R$520, um de 800, um de 1.200, um de 3.000 e um de R$8.000. Somando tudo isso dá, deixa-me ver, 3 vezes 520, mais 800, mais 1.200, mais 3.000, mais 8.000, R$14.560. Agora, é só dividir tudo pelo número de funcionários, que são 7. E teremos, então, R$14.560 dividido por 7, R$2.080. Isso mesmo, o salário médio desta empresa é R$2.080. A média destes salários aqui é R$2.080. Mas preste atenção na média e nos salários. Prestou bastante atenção? Então responda a esta pergunta. Será que o valor revelado pela média aritmética é realmente representativo dos salários desta empresa? O que você acha? Além da média aritmética, existem outros valores que nos auxiliam a desenvolver uma análise crítica de uma informação
ou de um conjunto de dados, como este que acabamos de ver. E outro desses valores tem o nome de moda. Moda? A palavra moda remete a vários significados. O mais usado é quando nos referimos à roupa, a desfiles de moda. A palavra também pode significar uma tendência, quando dizemos que hoje em dia é moda todo mundo fazer uma determinada coisa. E não podemos nos esquecer da moda de viola, um dos ritmos musicais brasileiros. Mas moda também é um termo da matemática. Em estatística, ela é uma medida de tendência central. Mas como será que a gente calcula a moda num conjunto de dados? Em estatística, o termo moda refere-se a um conceito preciso, que indica o valor que mais se repete. Dê novamente uma olhada nesta tabela. A moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Ela pode ser utilizada sempre que for necessário informar o valor que aparece com maior frequência. E no caso desta tabela, com os salários desta pequena empresa, a moda seria R$ 520. Agora que você já sabe o que é moda em estatística, vamos voltar para a pergunta do começo. Olhe para esta tabela. Você lembra que a média dos salários é R$ 2.080. Você acha esse valor representativo dos salários dessa empresa? Qual é a sua opinião? Note que neste exemplo aqui, a diferença entre o maior salário, de R$ 8.000, e os outros é muito grande, não é verdade? E isso acaba puxando a média, isto é, faz com que a média salarial fique alta e não reflita a realidade dos salários desta empresa. Por isso, é importante saber como entender uma pesquisa. Para isso, precisamos olhar para os valores centrais utilizados. E esses valores são a média, a moda, que você já conhece, e a mediana, que irá conhecer daqui a pouco. Bom, agora vamos ver o que acham disso esses dois funcionários que trabalham na área de relações públicas da empresa. Bem, precisamos calcular a média salarial da nossa empresa. Bom, mas isso é fácil. Eu já tenho aqui calculado. Puxa, R$ 2.080? Não é uma média um pouco alta, não? É porque esse salário mais alto aqui está elevando a média. Ah, mas será que isso dá uma ideia da maioria dos salários da nossa empresa? Não, acho que não. Bom, em vez da média aritmética, a gente podia utilizar outro valor central, como a moda, por exemplo. O que você acha? Perfeito! E a moda é 520. Por isso é importante a gente compreender os resultados apresentados numa pesquisa estatística e analisar de um modo crítico os resultados apresentados na tabela ou no gráfico. Agora, vamos ver uma outra tabela, uma que não diga respeito a salários. Uma tabela com os pesos das pessoas. Imagine a tabela de um spa ou de uma clínica de emagrecimento. Foi feita esta tabela com o índice de massa corpórea, que relaciona o peso e a altura de uma pessoa. Analisando esses dados, vamos ver que 32 pessoas possuem peso normal, 28 pessoas estão precisando urgentemente emagrecer, 25 estão ligeiramente acima do peso e 15 abaixo. Pelo que nós vimos até agora, a moda seria a categoria com o maior número de pessoas, ou seja, o peso normal. Mas é preciso ter cuidado ao analisar este dado, porque não significa que a maioria das pessoas possui peso normal. Então você viu que, dependendo do que se deseja mostrar, um valor central pode ser mais conveniente do que o outro. Mas existe ainda um outro valor central além da moda e da média. Trata-se da mediana. Determinar a mediana é fácil. Em primeiro lugar, vamos ordenar aqueles salários da nossa pequena empresa. Fazendo isto, é fácil notar que o valor de R$ 800 ocupa o valor central, não é mesmo? Repare que este valor divide os dados ordenados em dois grupos iguais, ou seja, com o mesmo número de observações. Observe que metade dos empregados da empresa recebem os salários mais baixos. A mediana é igual a 800. Veja que esta coluna possui 7 valores. Sempre que tivermos um número ímpar de observações, é fácil achar a observação central, que será a mediana. Mas e quando o número de observações for par? Por exemplo,
Imagine que esta empresa contratou mais um funcionário com um salário de R$ 700. Neste caso, tudo o que você precisa fazer é determinar os dois valores centrais deste conjunto e depois tirar a média aritmética deles. Isso você já sabe fazer. Portanto, a mediana neste caso é R$ 750. E veja agora como ficaria a situação da empresa com a média, a moda e a mediana. A moda, como você viu, é o valor que mais se repete, ou seja, R$ 520. A mediana, como o gráfico tem 7 valores, é o valor central, que equivale a R$ 800. E por fim, a média, que você também já sabe calcular, perfaz R$ 2.080. Ela é alta porque é puxada pelo salário mais alto, de R$ 8.000. Voltando à nossa pergunta inicial, será que o salário médio é representativo dos valores desta empresa? Bem, agora você já sabe que é necessária uma análise crítica dos valores centrais, a moda, a média e a mediana, para uma aplicação correta da estatística. Você viu que num mundo de tantas quantidades, nós sempre estaremos lidando com estatísticas, com tabelas, com gráficos, onde um conjunto de dados será analisado. Hoje, você adquiriu instrumentos para poder entender melhor como isso é feito. Que tal dar uma revisada? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu sobre as medidas de tendência central, ou valores centrais. Viu que, em estatística, essas medidas são a média, a moda e a mediana. Reviu como fazer para calcular a média aritmética de um conjunto de observações. E aprendeu como determinar a moda e a mediana. Também constatou que a média aritmética nem sempre traduz o valor mais representativo de um conjunto de observações. E com isso tudo, compreendeu a importância de analisar criticamente os resultados apresentados em pesquisas estatísticas. Agora é com você. Com a ajuda dos seus livros, você vai poder aprofundar ainda mais este assunto. Bons estudos!